Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a ajuda que eu pedi a vocês foi em função de uma pesquisa que nós estamos fazendo, que eu estou tendo a oportunidade de orientar, que é a pesquisa da Alana, que vai falar sobre os principais assuntos de auditoria e a questão da legibilidade dos relatórios de auditoria. Qual que é a nossa ideia? A partir de 2016, as empresas passaram a serem obrigadas a reportarem, as empresas de auditoria passaram a serem obrigadas a reportarem os assuntos que foram mais relevantes ao longo da execução do trabalho de auditoria. Em geral, assuntos que estão associados ao risco do auditor emitir uma opinião diferente da que ele deveria. Então, o auditor deveria emitir uma opinião com ressalva, ele emitiu uma opinião sem ressalva. Esses assuntos, esses principais assuntos de auditoria, eles são os assuntos que preocuparam os auditores e que, em geral, estão associados a esse risco do auditor e, obviamente, risco de geração ou divulgação de uma informação inapropriada, inverídica e que possa prejudicar os investidores. A Alana já fez uma extensa coleta de dados para identificar todos os principais assuntos de auditoria que foram reportados do período de 2016 a 2018, que é o período de vigência dessa norma. As empresas de auditoria passaram a serem obrigadas a fazer esse reporte a partir de 2016. E de um total de 240 empresas que têm a maior liquidez no mercado de ações. Então, são as empresas que, em geral, têm um maior volume de movimentação, têm uma constância na movimentação e comercialização de títulos no mercado de capitais. Portanto, o mercado estará mais atento a esse tipo de empresas, ou às informações que se divulgam sobre essas empresas. E, obviamente, não são só esses principais assuntos de auditoria que precisaram ser coletados. Para a gente fazer esse teste, a gente vai, na verdade, ver como que os principais assuntos de auditoria, que essa variável PA aqui, afeta no nível de legibilidade. O NL é nível de legibilidade. A legibilidade diz respeito à compreensibilidade do texto. Quanto mais legível, mais compreensível é o texto. Quanto menos legível, menos compreensível é o texto. E aí, obviamente, essa legibilidade ela vai ser afetada por outros fatores. Então, o tamanho da empresa, o potencial de crescimento, que é esse MTB aqui, o retorno que essa empresa apresenta, a variabilidade da receita, que é uma proxy de risco, o tempo de existência da empresa, porque à medida que quanto mais velha ela fica, mais experiente ela fica em termos de reporte, o nível de endividamento, que é uma proxy de risco, se ela divulgou prejuízo ou lucro, e aqui em vermelhinho são as variáveis que nós vamos coletar, que são os honorários de auditoria, o tipo de opinião do auditor, se houve troca do auditor ou não. Essa variável ela vai ser automática, mas a gente precisa coletar essa do tipo do auditor aqui, que é a seguinte. E além disso, tem uma variável que não está aqui, mas que vocês vão coletar para nós, é a se a empresa republicou as demonstrações no período anterior. E aí, a ideia desse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se coleta essas variáveis. Bom, eu fiz esse pedido a vocês, e aí especificamente no grupo de pesquisa lá, que em geral são alunos que eu oriento ou na graduação, ou no mestrado, ou na iniciação científica, e eu penso que esse tipo de ajuda mútua é importantíssimo para que a gente tenha bons trabalhos. Eu brinco sempre que as pessoas que me prejudicaram não foram as que eu ajudei. E quando a gente ajuda, dificilmente alguém que você ajudou vai te prejudicar. Isso pode acontecer? Pode, mas é da vida. A gente precisa saber lidar com isso. Não é porque alguém que você ajudou te prejudicou que você vai parar de ajudar os outros. E essa ajuda, ela não tem que ser
esperando um retorno pura e simplesmente. Óbvio que quando eu sempre me disponho a ajudar os alunos em geral, aqueles que eu percebo algum nível de dedicação e comprometimento, e a única expectativa que eu tenho com relação a eles, ou o retorno que eu espero com relação a eles, é do produto final, que é fruto do trabalho meu e deles. Eles vão fazer a parte deles, eu vou fazer a minha parte, e o que eu espero é que o produto final seja relevante, não seja só mais um TCC, só mais um trabalho de iniciação e etc. Então, essa convocação ela foi para que a gente faça essa coleta o mais rápido possível, dividindo entre 5 pessoas, acho que vai ser tranquilo. Para consolá-los, o Idamo, que eu não convoquei dessa vez, ele fez a coleta dos indicadores de legibilidade, ele fez isso sozinho, fez ao longo dessa semana que passou. De todas as 240 empresas, dos 3 anos, e eram 3 variáveis. Detalhe, vou repetir, ele fez sozinho. Então, eu estou dividindo, porque essas variáveis, elas são chatinhas, mas o Idamo também coletou variáveis tão chatas quanto essas. Um detalhe é que as pesquisas em contabilidade, quando a gente vai trabalhar com dados dessa natureza, em geral, isso não está nos bancos de dados como a Condinheiro, a Thomson, a Economática, que são bases de dados que a gente costuma ter acesso para pegar dados financeiros. Mas esses especificamente, essas informações, a gente não consegue nessas bases. Tirando o auditor, mas como a gente vai ter que olhar para cada relatório de auditoria, então eu preferi pegar por aqui mesmo, porque eu já encontrei muitos erros no que se refere ao auditor que é reportado lá na Economática, Condinheiro e etc. Bom, primeiro é isso, eu estava só dando um panorama sobre a pesquisa que a gente está fazendo e, obviamente, essa base que a gente tem, depois, na medida do possível, a gente vai compartilhar para a pesquisa de cada um de vocês. Alguns mais, outros menos. E aí, depois, eu gerencio isso com vocês. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vou mostrar para vocês aqui a planilha que vocês vão coletar os dados. Vejam que eu já deixei aqui indiquei quem é o responsável pela coleta. Aqui, cada linha é uma empresa e um ano. Então, aqui eu tenho Aço Altona 2016, Aço Altona 2017, Aço Altona 2018. Bom, o que eu quero que vocês façam? Então, a Letícia vai ser responsável pelo Aço Altona até a empresa Comgás. A Tayane, da Copasa, até a empresa Gafisa. A Maiane, da GER Paranapanema, até a empresa Metal Iguaçu. A Denise, da Metal Leve, até Sansui. E a Helena, da Santanense, até a WLM. Quais dados que vocês vão coletar? Vocês vão coletar os dados que estão nessas colunas aqui, ó. É a coluna republicação em T1. Sempre que vocês já devem saber isso, T-1, vocês já devem saber isso, mas eu vou reforçar. Sempre que vocês verem a indicação de uma determinada variável, T0 ou T+1, está se referindo aquele dado se referir ao ano corrente ou ao ano anterior. Poderia ser T+1? Sim, mas aí T+1 está falando que é o subsequente. Então, imagine que nós estamos em 2019, o T-1 é o dado de 2018. O T+1 é o dado de 2020. E o T0 é o dado de 2019. Então, eu quero a republicação. Republicação de qual ano? Se está me perguntando se em 2015... foi republicada as demonstrações. Professor, por que 2015? Porque eu estou coletando o dado de 2016 e perguntando, a variável se no ano anterior houve republicação. Se houve republicação, eu vou pôr 1. Se não houve republicação, eu vou pôr 0. Eu vou fazer isso em todos. Vou coletar o 2017. No ano de 2016, houve republicação? Se sim, eu ponho 1. Se não, eu ponho 0.
e assim sucessivamente para todas as empresas. Os honorários de auditoria, se houve revisão tributária e outro serviço de auditoria, é um dado que é o mais chatinho de todos, precisa prestar atenção e eu vou entrar lá para mostrar onde coleta todos esses 5 dados que vocês vão coletar. Mas é preciso ter muita atenção nessa coleta, porque senão coleta o dado errado, o resultado fica ruim.